Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita segue no seu projeto de uma série de entrevistados sobre o tema alimentação e no equilíbrio físico e espiritual. Nosso convidado hoje é o professor universitário com 34 anos de vivência e de experiência no ramo da nutrição, professor Paulo Bucioli. Paulo Bucioli é nutricionista, consultor na área de alimentação, assessor e profissional que cuida de instituições de longa permanência para idosos. Professor Paulo Bucioli, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Obrigado, Zola. É um prazer estar aqui com vocês e com todos os ouvintes aí para falar um pouquinho da nossa experiência na área de alimentação. É bom que o nosso amigo telespectador saiba que Paulo Bucioli também é um companheiro espírita, trabalhador da causa, né? E o Paulo hoje vai nos ajudar e nos elucidar muitas dúvidas. Entre a primeira e grande dúvida, Paulo Bucioli, professor, nos ajude a definir o que é uma alimentação saudável. Vamos lá, então, né? Eu queria começando falando uma frase de Hipócrates, muito conhecida, que eu conheci lá na década de 80 na faculdade, que ele fala que seu alimento seja o remédio e que seu remédio seja seu alimento. Por que eu começo com isso, né? Para falar da importância da alimentação. Quando a gente começa a estudar sobre alimentação, dentro do nosso país aqui, a base nossa é a pirâmide alimentar. E como que ela pode ser elucidada? Você tem uma pirâmide alimentar onde fala que você tem que comer X porções de carboidratos, 6 porções, uma de carne por dia, 3 de vegetais, verduras e frutas, né? Onde você tem uma só porção de gordura ou de doces, e aí mais 30 minutos de atividade física. Ele não fala qual tipo de atividade, é musculação, é um aeróbico, né? Vou correr, vou andar. Então, e água, que é fundamental. Então, essa é a base da alimentação. Como você vai aplicar isso no seu dia a dia, em termos de compensação ou não? Né? O que é bom para mim, o que é bom para o meu organismo? Então, essa é a base da alimentação. Seguir uma recomendação nutricional aí, em termos de alimentos, mas o que eu tenho e a oferta que eu tenho em casa, dentro das minhas condições, inclusive financeiras. É isso que a gente tem que pensar, né? Porque não tá bom, eu tenho dinheiro, então eu vou lá e eu compro tudo o que eu quero. Mas você está fazendo realmente do alimento o seu remédio, né? Para a sua saúde física e mental. E também nós vamos falar da espiritual, né? Sabe, Paulo, eu fico pensando, porque às vezes a gente fala carboidrato, proteína, açúcar. Dê alguns exemplos para o nosso, porque você falou, e outra coisa, o que é uma porção justa? Isso. Ela é a porção justa do olho? É a porção, é a medida? E como é que faz isso em casa, né? Como é que é uma porção regular? Essa pergunta, né? Que fala lá, você come 6 porções de carboidrato. Aí vem o pessoal que é adepto ao low carb e fala, socorro, não come tanto carboidrato assim que você vai ganhar peso, né?
Então, se você coloca uma porção de arroz, que é uma escumadeira de arroz, não é uma escumadeira montanha, é uma escumadeira normal, né? Ou uma colher daquela grande de arroz que a gente tem em casa, uma concha de feijão, já são 2 porções. Claro que o feijão aí entra como uma oleaginosa, que também é uma fonte de proteína. Aí, na hora que a gente falar um pouquinho de carne, a gente pode falar um pouco dessa substituição. Então, você come um macarrão, é uma colher daquela maior de macarrão, são carboidratos, você vai colocar doce no seu um pãozinho francês é mais uma porção de carboidrato. Então, se eu pegar uma de arroz, um pão francês, um biscoito, você pegar uma farinha, você pegar uma massa, você pegar qualquer tipo de substância que entre farinha, já dão 6 porções de carboidrato por dia. Aí você tem que dividir 24 horas, né? 24 horas. Aí você tem que dividir entre. A gente fala até em 6 refeições por dia: café da manhã ou de jejum, uma colação que seria no meio da manhã, para você não ir tão faminto comer na hora do almoço, você quebra e come uma fruta, que seria o ideal. Aí tem o almoço, tem o lanche da tarde, tem o jantar, e para quem é noturno, que nem nós que somos professores que chegamos em casa super tarde, mais uma porção à noite. Então, você tem que dividir isso durante o dia. Aí vamos falar de proteína, né? Vamos falar de os alimentos proteicos. Ah, pode uma porção. Claro que a gente não quer uma porção, a mão inteira, assim, o bife, né? Seria só a palma da mão. Então, seriam 100 gramas de carne, é o suficiente para o dia todo. Mas espera aí, eu vou na churrascaria, eu como mais de 1 quilo de carne, né? Meu Deus. Estou saindo totalmente fora da regra. Se o meu corpo precisa de 100 gramas é o suficiente de proteína no dia. Um doce. Mas o que é um doce, Paulo? Um doce seria um bombom de 20 gramas. É uma porção dessa por dia, o recomendado. Né? E aí eu estou ansioso, eu estou desesperado, eu vou ter algum trabalho, eu vou lá e como açúcar, açúcar, açúcar. Eu não estou nem falando aí de dieta, de emagrecimento, de ganhar peso, né? Aí fala assim, por que você ganha peso? Você ganha peso porque você come muito, mais do que você gasta. A nutrição é uma balança. Se você consome bastante, aí sim que eu falei da atividade física. Aí não são 30 minutos de atividade física. Faça no mínimo 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Por que os atletas que correm muito, fazem muito exercício aeróbico, não ganham muito peso? Não é que eles não ganham, eles comem bem, é que eles gastam bastante. Agora, se a gente ficar sentado, trabalho sedentário, sem atividade nenhuma, e a gente tem o prazer de querer comer, né, para satisfazer N situações que acontecem no dia a dia, é matemático, né? Paulo, nós temos no Brasil e no mundo, né? Tudo custa, né? Tudo tem valor, né? E a realidade econômica de cada um é que vai mais ou menos ditar o que come, o que não come, ou o que pode, o que não pode, né? Como é que nós vamos, que orientação você dá para quem tem restrições econômicas? Eu não estou nem dizendo aqui restrições de saúde, de outros, mas restrições econômicas mesmo, Sim. né? Para poder se alimentar. Seria uma alimentação saudável, né? Com restrição econômica, com limites, né? Que desse para uma família, para um pai, para uma mãe, um lar, ter eu digo que o mínimo, a dignidade de se alimentar. E bem, né? Bem, é muito interessante essa pergunta e séria, né? No momento que nós estamos vivendo, o momento onde você vai no mercado e está R$ 8 o quilo de um tomate, né? Hoje eu vi uma propaganda onde eu falei, nossa, a batata tá 2 e pouco, né?
é único, é uma fonte de carboidrato que todo mundo usa muito no dia a dia. O jovem gosta muito de batata, só que ele gosta daquela que vem em estabelecimentos, frita, que está numa caixinha colorida, né? Porque se ele cortasse em casa, fizesse, ele teria até uma batata mais saudável, sem qualquer tipo de aditivos e conservantes aí. Mas não vamos nem falar disso, vamos falar de custo, né? É de pesquisar. Hoje a gente tem nas cidades bancos de alimentos. Se você vai até o Ceasa ele está lá transportando um alimento. Ah, bateu uma melancia, ela rachou. O que eles fazem? Eles jogam. Então, eu não estou falando para ninguém chegar lá e ficar implorando o alimento. Não, se você não tem condição de ir até lá, porque lá você consegue, às vezes, comprar, até adquirir alimentos mais baratos, mas no banco de alimentos da nossa cidade, a gente tem condição de pegar produtos bons com um preço melhor. É pesquisar no nosso bairro, na onde está vendendo, na horta comunitária, tem muitas hortas ainda pela nossa cidade. É importante lá, além de você ajudar esse pequeno empreendedor, né, que está plantando, está no sol no dia a dia, você consegue comprar economicamente um preço melhor. Então, não ter preguiça de ver alimentos que são sazonais, que são da época. Se a gente procurar, hoje todo mundo, a maioria tem internet, tem um celular, coloca lá, né, sazonalidade de alimentos. Você vai ver qual é o alimento que está sendo mais ofertado, que é a época dele, nesse mês, com certeza esse alimento vai ser mais barato. Hoje eu recebi uma cotação de jiló e quiabo. A caixa do quiabo, que não passa de 15 quilos de quiabo, está R$ 110. O jiló, 70. Mas aí você pega a berinjela, que está 15. Então, olha a diferença, é muito grande. Então, nós temos que procurar não só aquele alimento que a gente gosta, mas qual é a oferta. Todos os alimentos, quando a gente falou da pirâmide, a gente fala em 3 porções de legumes e verduras e 3 de frutas, né? Então, nós temos essas opções de ter alimentos mais saudáveis, que eu nem falei ainda das fibras, né? 25, pelo menos, gramas de fibra por dia, para a gente ter um hábito alimentar, um funcionamento intestinal adequado. Eu costumo falar que o intestino é o nosso segundo cérebro, então ele tem que funcionar bem, né? Vocês devem ter visto aqui, eu trouxe um copo de água, 2 litros de água por dia, em média, né? Ah, mas é mais ou é menos? Eu posso substituir isso por uma cerveja, por um refrigerante? Não, eu estou falando de água, porque se você consome um refrigerante, além de ser cada grama de carboidrato do refrigerante tem 4 calorias, e da cerveja ou de outra bebida, o álcool tem 7 calorias, eu já estou falando de mais caloria, de outros problemas que a gente pode estar trazendo para o nosso organismo. Eu estou falando de água mesmo, que é o que faz o nosso organismo funcionar melhor. Então, eu preciso pesquisar esses alimentos e não ter vergonha de falar, batata doce está barato, então eu vou comer batata doce. Ah, o alface está barato, vou procurar o alface. Ah, mas é aquele que eu gosto, aquele que você gosta e que está muito caro, você reduz um pouco a quantidade e procurar alimentos que são da época, que são mais baratos. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. Arroz e feijão
né, a base da alimentação do brasileiro, né? Pelo menos é o que se escuta, né? Sim, Um arroz, o feijão, nas porções que você colocou, uma concha por dia, uma sim, escumadeira rasa. Eu fico imaginando essas quantidades e todos nós nos adaptando a ela, né? sim. Isto dá uma qualidade alimentar boa para Com quem busca certeza. isso e consegue tê-lo? Com certeza, Zola. O arroz e feijão é o par perfeito, né? Porque, como eu falei um pouquinho antes, o feijão é uma oleaginosa, né? E o arroz é amido, é um carboidrato, então eles se completam. E até para quem não tem condição de comer carne todo dia, se você comer um feijão, uma lentilha, uma ervilha, um grão de bico, a soja, claro, desses, às vezes a soja e o feijão são os mais baratos, lentilha, ervilha e grão de bico, nem sempre você consegue um preço bom, ele casa muito bem com arroz, então ele é a base, né? É a base na nossa alimentação. Você pode ter o arroz e feijão numa quantidade maior para quem consegue. Geralmente o arroz é 2 vezes a quantidade para uma de feijão. É esse o nosso cálculo. Uma porção pequena de carne, algum legume, alguma verdura que acompanhe esse prato, você já tem uma alimentação básica que não custe tão caro e que consegue suprir todas as necessidades dentro do nosso corpo. Paulo, nós sabemos que na medida que o tempo vai passando, né, nosso corpo se desgasta, os seus processos também se desgastam, né, e é natural que isso aconteça, né? O que seria, você deu uma alimentação, você deu um roteiro de alimentação, né? O que seria uma alimentação equilibrada quando se chega na velhice, quando se chega na maturidade, quando fica parecido mais ou menos com a gente? Com a nossa fase, Na né? nossa fase, nós podemos continuar com as 6 porções, podemos continuar comendo doce, tá tudo Vamos lá. certo? É duro ter que mostrar a idade, né, Zola? É assim, quando você pega as fases da vida, eu não quero falar só da pré-terceira idade, que é o Gostei que nós. dessa, pré-terceira idade, Pré-terceira idade, uma né? nova categoria, uma nova A classe. nova categoria. Lembrando que a alimentação começa lá quando você nasce, né? Eu sou muito adepto da materno infantil, que é onde o leite materno ainda é fundamental para que a gente tenha uma velhice melhor. Então, se você começou bem a sua alimentação, começou com leite materno, né? Ah, mas eu não consegui 6 meses. Antigamente, você tem muita influência das pessoas. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Essa criança está passando fome. Dá leite, dá mamar para ela na chuquinha, senão você não vai dormir à noite. Se você começou com uma alimentação boa lá atrás, você vai percebendo que isso se alonga. As pessoas que vivem mais são pessoas o quê? Eu trabalhando nessa instituição de longa permanência de idosos, eu vejo que tem idosos lá com 80, com 90 anos que ainda estão firmes. Aí você pergunta o que ele comia quando ele era novo. Ele falava, a gente era da roça, a gente comia verdura, pegava fruta no pé, nem lavava, já colocava na boca, passava a mão assim e comia, quer dizer, não tinha um hábito de higiene tão rigoroso igual a gente tem hoje, necessário, a gente sabe, mas tão rigoroso, mas comia uma alimentação básica, né, de raiz mesmo. E aí a gente vem amadurecendo, vem crescendo, né? Você fez a pergunta aí, eu continuo comendo 6 vezes por dia? Sim, né? O segredo é comer menos, mas comer de cada 2 ou 3 horas alguma coisa, justamente para você não chegar e falar, pô, fiquei o dia inteiro sem comer. O que vai acontecer quando você tiver a oportunidade de comer? Você vai comer um salgado só? Não, você vai comer 2, 3 salgados. Você vai comer uma porção só de macarrão? Não, você vai querer fazer aquele prato fundo, como se você nunca mais fosse comer, né? E quando você começa a comer de pouco, pô, peraí, passou 2 horas e meia,
peraí, estou trabalhando, não dá tempo. Não, você carrega uma fruta assim, você para comer alguma coisa. Ah, mas vai tirar a minha fome. É justamente, não é para tirar a sua fome, é justamente para na hora que você tiver na hora de fazer a sua refeição, você não está desesperado. O seu organismo não está pedindo, pelo amor de Deus, para você comer, porque ele comeu faz pouco tempo. É igual você ficar sem água. Aí você fica sem água, aí você vai para uma festa, você chega lá, você fala, e agora? Né? Se você tem o hábito não ideal, né, de bebidas, quando eu falo não ideal, cada um escolhe o seu hábito, mas do exagero, né, você pode, porque às vezes você pode falar assim, olha, eu não bebo cerveja, mas em compensação eu tomo 1 litro, uma PET inteira de Coca-Cola. Você está enchendo o seu corpo de açúcar, né? Que também não vai fazer bem para o seu organismo. Aí você fala, pô, lembra que você é pré-diabético, você tomou uma coca inteira, daqui a pouco você pode desenvolver um outro tipo de doença, né? Então, por isso que eu comecei com Hipócrates, porque falando o quê? Que o seu remédio para suas doenças seja o seu alimento. Se você come corretamente, dentro das condições que você tem, das porções adequadas para aquilo que você precisa, você vai estar saudável, né? Então você não precisa, tá diabético agora, vai ter que tomar remédio. Ah, tá não sei o quê, vai ter que tomar remédio para pressão. Pô, peraí, quanto você está consumindo de sal por dia? A gente fala em 5 gramas, que é aquele sachê pequenininho por dia, não é 2, 3 daquele por refeição. E aí você vai ter consequências com isso também. Então, é Paulo, equilíbrio, né? É equilíbrio sempre. por falar em equilíbrio, nós sabemos da sua expertise, inclusive de um trabalho que você desenvolveu por longo tempo aqui em Ribeirão Preto, cuidando de pacientes em estado de convalescença com doenças gravíssimas, né? E nós sabemos que a doença altera toda uma estrutura fisiológica de cada um, né? Como sugerir para quem está atravessando ou conhece pessoas que estão atravessando momentos de saúde debilitada, né? O que o nutricionista pode sugerir? Qual é a alimentação mais adequada ou mais apropriada ou necessária para quem está atravessando situações patológicas, graves, complicadas, né? Que o desgaste físico é muito grande. Vamos lá, né? Se a gente levar para pacientes oncológicos, principalmente, dependendo do estágio que ele se encontra, né, da patologia dele, ele precisa de suplementação. Só alimentação não é suficiente. Por quê? Geralmente esses pacientes, eles têm dificuldade na ingestão de grandes quantidades. Quando vem uma dieta pronta, né, de laboratórios, já de uma maneira mais desidratada, e geralmente vem pó, ou se ele for um paciente que usa uma sonda enteral, ela pode ser diluída ou comprada líquida já, é importante que ele tenha uma alimentação muito balanceada, seja em termos de 1,0 de caloria, 1,2 até 1,5 de calorias. Espera aí, ficou meio confuso aí. É mais difícil para quem não é da área entender, né? Se eu falo para você que você vai consumir 1.000 calorias, quando para 1,0 equivale a 1.000 calorias, 1,2 para 1.200 calorias e 1,5 para 1.500 calorias. Mas como é diluído isso? É diluído em várias vezes por dia, até 6 vezes por dia, ou 2 vezes por dia. Ah, ele consegue ainda ingerir alimentos via oral. Então, ele vai te pegar pelo menos aquela alimentação do meio da manhã ou do meio da tarde e vai suplementar essa alimentação com esses produtos industrializados que vão ajudar no aporte calórico e nutricional, porque muitas vezes ele não consegue mais ter uma absorção que ele precisa, por isso que ele tem que suplementar.
mas não tem, mas como é que ele vai suplementar se ele não tem condição? Aí, no caso, as instituições, existem várias instituições na cidade que dão esse aporte gratuito para esse paciente. Ele só precisa de um encaminhamento ou do HC, ou da Beneficência Portuguesa, ou da Santa Casa. Geralmente são os serviços públicos que encaminham esses pacientes para essas instituições para que o paciente tenha esses produtos gratuitamente. E dentro das condições dele, de novo, é tomar líquido, é consumir uma verdura, um arroz e feijão. Ele não precisa de grandes quantidades, o que ele não pode é ficar sem comer nada, porque ele já vai ter uma inapetência, que é uma falta de vontade de comer, né? Então, tem que ser aos poucos, né? E aí existe todo um trabalho multidisciplinar e profissional, onde entra psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, enfermagem, né, terapeuta ocupacional, para cuidar desses pacientes. Muito bem. Paulo, o programa Visão Espírita está chegando ao final. Na primeira etapa da entrevista, depois vamos conversar sobre um aspecto espiritual para a alimentação. Pedimos que você deixe ao nosso amigo telespectador e ouvinte do programa Visão Espírita uma mensagem de 30 segundos de encerramento desse bate-papo nosso sobre alimentação. Já, né, foi muito rápido, né, nós nem falamos ainda da parte espiritual, mas é importante só lembrar para o nosso ouvinte, né, que é espírita, que tudo aquilo que você fizer para a sua matéria, você está afetando o perispírito. Então, é importante a gente tratar bem a nossa matéria. Enquanto a gente está nesse plano aqui, né, a gente tem que se alimentar, controlar os nossos vícios, né, e pensar que o alimento é o que nos faz manter saudáveis, né? Então, tudo aquilo que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Então, cuidado, né, com os excessos demais que possam prejudicar a nossa vida aí futura, não só a nossa vida aqui nessa vida, mas a nossa vida também no plano espiritual. Gostaria de agradecer imensamente o convite e me coloco à disposição também para uma segunda oportunidade aí, se precisar continuar conversando, eu estou à disposição, ou tanto na rede social, ou meu telefone, que vai estar aí no ar também com vocês, me coloco à disposição, e muito obrigado, André Zola, aí, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre alimentação. O programa Visão Espírita te agradece pelo carinho, pela atenção, agradece ao nosso amigo telespectador, nossa amiga telespectadora, nosso amigo ouvinte, que ficou conosco até agora. Parece um assunto tão simples, tão cotidiano, tão do dia a dia, mas este assunto diz diretamente a algo insubstituível, que é a nossa vida e o nosso bem-estar. Pensemos nisto. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.